Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, mas se não estiver, que passe a ficar tudo bem na tua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar a respeito do porquê Messias Bolsonaro tem usado uma palavra do Messias Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse muitas vezes isso em entrevistas, discursos, todo mundo sabe, é público e notório. E ele disse que foi como um lema de campanha, um norte a ser seguido. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso é o que ele disse, é o que ele pensou. E nós vamos receber aqui o entendimento do porquê ele tem usado essa palavra. Ele proferiu essa palavra. Não é à toa, não é coincidência. Nós vamos entender isso, se Deus quiser. Esse versículo que o Messias Bolsonaro tem utilizado, publicamente, não se envergonhando do Evangelho nem do nome de Jesus. Isso é importante, porque Jesus garantiu, aquele que não negar o meu nome, também eu não vou negar. Né? Quem não negar meu nome diante dos homens, também não vou negar diante dos homens, nem do meu Pai e dos seus santos anjos. Pois bem, se você tem a Bíblia aí, abre no livro Evangelho de João 8, versículo 32, por gentileza. Se você não tem a Bíblia aí por perto, né, tudo bem. Preste então atenção ao que o querido e amado Espírito Santo nos diz em Evangelho de João 8, 32. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, conferimos. Realmente está escrito. Não é uma palavra do Bolsonaro, é uma palavra do Senhor Jesus. Público e notório, todo mundo sabe disso. Mas nós vamos conferir. Tá certo? Está escrito mesmo. Agora, nós vamos receber, se Deus quiser, o entendimento destes fatos. O que está por trás disso? De ele estar usando essa palavra constantemente, desde quando ainda era candidato. Quer dizer, tem gente que consegue uma posição, uma bênção com Jesus, depois ele é ingrato. Por causa da posição, a soberba entra e ele esquece Jesus. Mas o Bolsonaro, mesmo depois que foi eleito, ele continuou usando essa palavra. Ele continuou agradecendo a Deus por estar vivo e por ser presidente. Ele sabe, ele conhece e reconhece que foi Deus quem fez. Colocou ele onde ele está. E é para permanecer. Porque nós vamos entender isso aqui no Evangelho de João mesmo. Mais à frente, nós lemos o capítulo 8, versículo 32. Nós vamos avançar em João 11, versículos 47 a 52. Se você tem a Bíblia, abre, por gentileza, e acompanha comigo. Se não tem, preste atenção, por gentileza, porque o amado e querido Espírito Santo diz o seguinte. Olha o que está escrito. Então, os principais sacerdotes, líderes, né? Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Guarda essa palavra, sinais. Continua. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Toda a nação, veja lá, própria nação. Aí no versículo 49 continua o Espírito Santo dizendo: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, quer dizer, o líder, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. No versículo 51 continua dizendo o Espírito Santo:
Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, ou seja, um líder, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir num só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então veja, não somente pela nação, mas também para reunir num só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Vê que o verbo aqui está no presente do indicativo. Não é os que andavam, é os que andam dispersos. Ou seja, a palavra de Deus serviu naquele tempo, serve agora, nos nossos dias, e vai continuar servindo. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela realmente se auto-atualiza. A palavra de Deus se renova todos os dias, todas as manhãs, todo o tempo. Serve para qualquer ocasião, para tudo. Então, nós vimos e ouvimos direto da Bíblia, direto da fonte. Ou seja, o que significa tudo isso? O que tem a ver com os nossos dias? Pois bem, significa o seguinte: o Senhor nosso Deus é soberano, todo mundo sabe disso. O que acontece no campo espiritual, quando é a vontade dele, ele materializa e nos permite acompanhar no campo material também, onde nós vivemos, e nos dá o entendimento dos fatos. Quando ele quer fazer uma obra, quando Deus quer realizar um propósito, ele pode usar quem ele quiser. Então, do mesmo jeito que ele escolheu no passado alguém não profeta, porque o sacerdote não era para profetizar, o sacerdote era um mestre, um professor. Ele ensinava a lei, instruía as pessoas. Ele era encarregado de fazer a expiação dos pecados dos que compareciam lá para se confessar, se arrepender, dos que iam fazer sacrifícios. O sacerdote cuidava dos sacrifícios na época, não profetizava. Então, mesmo Caifás, não sendo um profeta constituído, Deus usou ele mesmo assim, porque era um líder. O que o líder fala repercute para todo mundo. Então, ele era um líder na época, e como está escrito aqui, no versículo 51, ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo um sacerdote, um líder, profetizou que Jesus estava para morrer para toda a nação. Uma profecia para todos, mesmo sem ele saber. Para os filhos de Deus que andam dispersos. Era o que Jesus ia fazer, reunir todos. Pois bem, atualmente, Deus escolheu e ungiu, desde o nascimento, o Messias Bolsonaro. Não estou comparando Bolsonaro a Jesus, não. Não tem como. Jesus é incomparável. Ninguém em todo o universo se compara ao Senhor Jesus. Mas Messias não quer dizer Jesus. A palavra Messias não significa Deus. A palavra Messias não significa Todo-Poderoso. A palavra Messias não significa Cristo. A palavra Messias significa ungido de Deus, escolhido por Deus. A palavra Messias significa uma pessoa especialmente enviada por Deus para um propósito, uma missão, um determinado fim, uma determinada obra. Então, Messias significa enviado por Deus, escolhido, ungido de Deus. Tá certo? Pois bem, e Jair Messias Bolsonaro já tem esse nome. Quer dizer, ele nasceu, foi batizado com esse nome. Deus escolheu nos nossos dias o Messias Bolsonaro para profetizar a todo o Brasil: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não foi coincidência. Deus não trabalha com coincidências, com orelhada, com acaso. Deus não faz nada de acaso, mas ele faz tudo
de propósito. Tinha um propósito. E nem mesmo Bolsonaro sabia disso. Deus, o próprio Jesus Cristo, o Messias Jesus, usando a boca do Messias Bolsonaro, profetizou a toda a nação. Porque Messias Bolsonaro não disse isso de si mesmo também. Essa palavra não é dele, é uma palavra que é do próprio Jesus, do próprio Espírito Santo, para a libertação a todos os brasileiros, filhos de Deus, que também andam dispersos, cegos e iludidos pelas mentiras do socialismo e do comunismo, porque são mentiras. Nós vemos aí, na história do nosso tempo mesmo, nos nossos dias, do século atual, nós vimos acontecer a história diante dos nossos olhos. Como a socialista União Soviética foi desmantelada, virou Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, que agora é Belarus, né? Estônia, Geórgia, Letônia, Moldávia e virou Rússia também. Não mais União Socialista Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então deixou de ser União Soviética, nesse regime comunista e socialista, esquerdista, e ela foi desfacelada em vários países, inclusive na Ucrânia. E só desgraça, só confusão e guerra, só perda, só destruição, corrupção, mentiras, censuras, coisas escondidas, terríveis, contra o povo acontecendo. Como nós vimos acontecer com o PT aqui. Corrupção, destruição, vergonha. Pois bem, também na Alemanha Oriental Socialista, os guardas tinham ordem de atirar para matar mesmo os que tentavam passar para o outro lado capitalista que era livre, no Muro de Berlim, famoso Muro da Vergonha, que causava muita separação e muita dor nas famílias berlinenses. E o muro caiu, graças a Deus. Nós contemplamos isso aí. Mais uma derrota do socialismo. Nós vemos também a China, o pessoal lá não tem liberdade, informações lá é difícil de conseguir. Na Coreia do Norte, por exemplo, lá, o Kim Jong-un, ele governa com mão de ferro. O pessoal lá vive numa prisão praticamente. Como também no Vietnã, né? Na Letônia, por exemplo, na Estônia e na Moldávia, os cidadãos lá não têm direitos políticos. Lá não tem eleição, não. Na Coreia, na China, esses outros países comunistas aí, Cuba, Venezuela, e agora a Argentina também caiu nessa cilada, está em convulsão. Nós estamos vivendo, pessoal, uma época totalmente diferente. Tem muita coisa para acontecer, muito em breve, nos próximos anos. E o Brasil é um país estratégico. Há uma guerra espiritual acontecendo pelo Brasil. E Deus escolheu e ungiu Bolsonaro para profetizar a todos os brasileiros. Para se libertarem realmente, serem libertos, conhecerem a verdade e serem libertos das mentiras e armadilhas do socialismo. Por que eu estou dizendo que Deus escolheu o Messias Bolsonaro? Porque eu quero? Não. Não é coincidência. Deus não trabalha com coincidências. O nome Messias Bolsonaro não é coincidência. Como também Jair não é um nome qualquer. Vamos ver isso lá no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3, por gentileza. Se você tem a Bíblia, vem comigo até Juízes 10, versículo 3. Se não tem, preste atenção, por gentileza, ao que o amado e querido Espírito Santo está dizendo. Está escrito: depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Está vendo aqui?
Não é coincidência. Jair é um nome bíblico que se levantou contra uma situação ruim na época. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel, ou seja, fez justiça, trabalhou, liderou, julgou, quer dizer, ele comandou, tomava decisões. Julgou a Israel 22 anos. E nós estamos no ano de 2022. E o número do Bolsonaro é 22. Não tem coincidência, pessoal. Deus não trabalha com orelhada, nem com coincidência, nem por acaso. É tudo de propósito. Depois dele, ele quem? Depois dele, do Michel Temer, quem se levantou contra os corruptores e os corruptos do esquerdismo? Quem se levantou contra o sistema, a Rede Globo e suas porcarias? Quem se levantou contra algumas grandes mídias que acobertavam as mentiras do PT? Quem se levantou contra o Ibope, as pesquisas mentirosas, como nós vimos aí no primeiro turno? Quem se levantou contra o Datafolha, contra a morte e contra muitas cirurgias? Deus claramente levantou o Messias Bolsonaro, o Jair, do leito de morte. Venceu o sistema, a Globo, venceu pesquisas. Ele tinha só 8 segundos de propaganda na televisão. 8 segundos de propaganda na televisão. Olha isso. Se levantou contra tudo isso e não estava sozinho, porque o Espírito Santo era com ele. Ele se levantou contra a ideologia de gêneros, essa maldição que a esquerda quer usar para confundir a cabeça das nossas crianças, dizendo que a criança pode escolher o que ela quer ser, se ela quer ser menino ou quer ser menina. Se Deus mesmo criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, criou homem e mulher, a sua imagem os criou, a sua imagem. Deus criou homem e mulher, e os esquerdistas querem incutir na mente das crianças, confundir as crianças, que elas podem ser o que elas quiserem ser. Não. Nasce menino, nasce menina. É Deus quem escolhe. Ele que é o Criador. É Ele quem decide. Não tem esse negócio de confundir a mente das crianças. Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Ai daquele que desvirtuar um desses pequeninos, melhor lhe fora nem ter nascido. É uma promessa do Senhor Jesus. E estão tentando mexer justamente com as crianças. E o Senhor levantou Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro. Ele se levantou contra isso, como aquele Jair na época se levantou. Ele se levantou contra toda essa podridão aí de esquerda, dessas mentiras. Veja bem aqui uma outra verdade que o Espírito Santo nos revela, cumprindo aquilo que o escolhido dele falou. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha só, na Coreia do Norte, o nome do partido do tirano Kim Jong-un, que é o supremo líder, ele é chamado lá Supremo. Olha só, não é coincidência, né? Supremo líder Kim Jong-un, pois o nome do partido dele é Partido dos Trabalhadores da Coreia. É o PT de lá. Pode pesquisar na internet aí. Se você entrar no Google, no Chrome, em qualquer navegador, enfim, na internet, entra aí na net e você vai ver lá. O partido do tirano Kim Jong-un é Partido dos Trabalhadores da Coreia. É o PT de lá. Ninguém sabe o que ele faz. É censura. Imprensa lá livre não tem. É ele que manda e acabou. E o PT vem agora com esse pensamento. Vingança. Bom, na Alemanha do Hitler,
o partido político do Hitler também se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Olha só, não é coincidência, pessoal. Então, o partido do Kim Jong-un é Partido dos Trabalhadores da Coreia. O partido do Hitler era o Partido Nacionalista dos Trabalhadores Alemães. PT também. Um nome mais pomposo, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É mais pomposo, mas é tudo PT. É tudo a mesma coisa. É PT do Hitler. Depois que o Hitler foi destruído, já na época da Guerra Fria, a Alemanha Oriental Socialista ergueu esse muro antifascista. Eles diziam que era contra o fascismo, mas quem estava sendo fascista eram eles próprios, causando sofrimento, destruição, cerceamento, cerco com um muro físico, um muro da vergonha, de dor, para os dois lados de quem morava próximo ali àquele muro de Berlim. Famoso muro de Berlim, que caiu, graças a Deus. Muitas famílias foram separadas. Os guardas tinham ordem de atirar para matar quem tentasse fugir para o outro lado. Tinha cães ferozes em volta ali, próximo do muro, para correr mesmo atrás de quem tentasse sair dali. Uma prisão. E eles diziam que o muro era antifascista. Vê se não é isso que acontece hoje em dia. Esses fascistas e nazistas, como nós vimos aqui o nome do partido do Hitler e o nome do partido lá da Coreia, eles que são fascistas, eles que são nazistas e dizem que é o Bolsonaro que é fascista e que é nazista. Eles é que são e dizem que são os outros. Eles que mentem, corrupção, roubalheira, mentira, engano, escondendo coisas por debaixo do pano. Muitos empresários foram corrompidos. Nem todo empresário ele quer se envolver em corrupção. Mas muitas vezes, se ele não se corromper, não liberam a empresa. As pessoas que têm o poder na mão não deixam o cara trabalhar, não dão alvará, fica um fiscal indo lá o tempo todo zoar o sujeito, dá um prejuízo toda hora com multa inventada. Então, às vezes, a pessoa é forçada a uma situação. Nem todo empresário ele é corrupto. O empresário ele quer trabalhar, gerar emprego, gerar renda, ter uma vida digna. Nem todo empresário realmente ele gosta de falcatruas. Às vezes ele é forçado, é ameaçado. Quem está no poder, se não me der, não tem isso. Não vai. E não vai mesmo. E a pessoa não recorre a Deus para ter a solução, acaba sendo envolvido nessas coisas, nessas armadilhas. E fica preso, não consegue se libertar. Para conseguir a libertação, tem que buscar o Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, os esquerdistas é que são fascistas e dizem que o Bolsonaro que é. Eles são nazistas, como nós vimos aqui o nome do partido do Hitler, PT, e dizem que quem é nazista é o Bolsonaro. É assim que o diabo trabalha. Ele inventa as mentiras e diz que é os outros que faz. Ele tira o dele e deixa os outros. Pois bem, não se deixe mais enganar. Nós revelamos aqui, na Bíblia, da parte de Deus, o que os sábios do mundo não te revelam. Não podem, porque tem só a visão material. E nós temos que trabalhar com a visão material e a visão espiritual. Equilíbrio. Deus quer o equilíbrio. O campo espiritual interage com o campo material. Nós não vemos o campo espiritual, mas nós vemos o resultado do que acontece aqui no campo material, desde lá do campo espiritual. Então não se deixe revelar, não se deixe enganar, né? Não se deixe enganar, porque está havendo uma luta espiritual mesmo pelo Brasil nestas eleições, pessoal. Não são eleições comuns dessa vez. Como eu disse, nós estamos vivendo um tempo em que o Brasil vai ser um local estratégico
para muitos acontecimentos que estão por vir aí nos próximos anos. O Brasil é estratégico para Deus e estratégico para Satanás. Está acontecendo uma luta espiritual pelo Brasil realmente. Então, essa é a verdade, né? Como foi prometida a todos os brasileiros pelo próprio Messias, Cristo Jesus, através da boca do seu escolhido, Messias Bolsonaro. E nem mesmo Bolsonaro sabia disso. Nem mesmo o Messias Bolsonaro, o Jair que se levantou, né, o Messias desde o nascimento, nome de batismo, escolhido, ungido, nem ele mesmo sabia disso. Que Deus estava usando a boca dele, não para uma campanha, um lema, um norte a seguir, mas para profetizar mesmo, como Caifás. Não era profeta. Messias Bolsonaro não é profeta oficialmente reconhecido. Mas Deus usando a boca dele para profetizar a todos os brasileiros, porque o que um candidato fala repercute para todo o Brasil. Estamos falando de eleições brasileiras, nossos dias. O que um presidente do Brasil fala repercute também para todos os brasileiros, toda a nação, como nós lemos lá na frente. Toda a nação. Então, a palavra está se cumprindo. Aquilo que o Messias Bolsonaro profetizou mesmo sem saber, usado pelo Espírito Santo, está se cumprindo agora. Nós lemos aqui, então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o Sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Tá vendo? Como nós vimos recentemente aí o pessoal no Sinédrio, que é um local onde eles se reuniam para julgar pessoas, acusar, condenar, como fizeram com Jesus. Esculachar, né, Jesus. Nós vimos aí recentemente os principais da sociedade, os que se dizem influenciadores, artistas, jornalistas, magistrados, comentaristas políticos, alguns, não todos, não estou generalizando, estou dando exemplo. Influenciadores, artistas, né, enfim, atletas, pessoas famosas, celebridades, se reuniram, alguns líderes em suas áreas, se reuniram num sinédrio, num local qualquer, e se juntaram a Lula para preocupar, né, mostrar preocupação em ganhar no primeiro turno logo. Preocupados com Bolsonaro, como o pessoal na época se preocupava com Jesus, com os sinais que aconteciam. Que sinais são esses? Você vê que hoje em dia, realmente, Bolsonaro venceu infecções, como eu já disse, né, venceu a Globo, pesquisas, venceu o sistema, venceu doenças, um monte de cirurgia, ele venceu leito de dor no hospital. São os sinais de que ele é um cara escolhido. É um homem escolhido, é uma pessoa escolhida de Deus, realmente. São esses sinais. E eles estavam preocupados que eles iam perder o lugar, como o PT está preocupado. Por isso eles se reuniram lá no sinédrio deles para se juntar contra Bolsonaro e impedir que o povo tomasse a nação. Nós vimos aí no 7 de setembro como realmente o povo tomou a nação. Disseram aí mentirosamente que o Bolsonaro sequestrou o 7 de setembro. E isso é uma grande mentira. O 7 de setembro é de todos os brasileiros. Bolsonaro resgatou esse sentimento de patriotismo, de amor pelo Brasil, mesmo fora de época de Copa do Mundo. Porque nós somos brasileiros o ano todo. Não é só de 4 em 4 anos. Nós não somos brasileiros só bissextos. De 4 em 4 anos torcemos pelo Brasil na Copa do Mundo. Nós somos brasileiros em tempo integral. E Deus gosta do Brasil. Deus ama os brasileiros. E Deus escolheu Messias Bolsonaro para profetizar essa palavra a todo o Brasil, mesmo sem ele saber também, como Caifás não sabia. Ele não disse isso de si mesmo. Nós vimos aí os sinais, multidões acompanhando Bolsonaro no 7 de setembro. Multidões que nós não vimos acompanhar o Lula. Multidões onde Bolsonaro vai, multidões onde Bolsonaro chega,
multidões onde Bolsonaro passa, o povo tomando a própria nação, conforme aquele pessoal lá, os principais sacerdotes, estavam preocupados. Os sinais daqueles tempos, nós estamos vendo os sinais agora. Os sinais de tudo que aconteceu com Bolsonaro e o fato dele, mesmo na posição de presidente, não negar o nome de Jesus, mas se manter fiel, agradecido. A ingratidão não é de Deus, mas a gratidão é de Deus. Então ele se mantém grato. Sempre que ele pode estar num discurso, ele está numa igreja, ou em qualquer lugar, ou numa entrevista, ele agradece reconhecendo que está vivo, porque Deus levantou esse Jair nos dias de hoje. Ele reconhece que Deus levantou ele a presidente da República. Ele era conhecido como um político do baixo clero. Era uma pessoa desprezada dentro do próprio Congresso Nacional. Mas Deus mesmo o levantou. Levantou o Jair. 22 anos, o Jair julgou a Israel, liderou Israel. E nós estamos no ano de 2022. E o número dele na campanha esse ano é 22. Não é coincidência o nome de Jair, não é coincidência o nome de Messias Bolsonaro. Deus não trabalha com coincidências, não trabalha por acaso nem com orelhadas. Deus faz tudo de propósito e se você realmente pode ser artista, pode ser cristão, pode ser católico, pode ser evangélico, você pode ser sem religião nenhuma, você pode se declarar espírita, você pode se declarar ateu, seja o que for. Você pode se declarar atleta, artista, celebridade, influenciador, youtuber. Você pode ser o que você quiser. Não importa. É para toda a nação essa profecia que Deus usou o Bolsonaro para fazer, o Messias Bolsonaro para fazer. É para todo mundo, tá? Se você se declara filho de Deus, confirme o escolhido de Deus, porque é o que Deus está dizendo, é o que Deus está mostrando com os sinais. Quem é já o seu escolhido? Por isso Deus não deixou haver a decisão logo no primeiro turno, para nos dar essa oportunidade de conhecer a verdade, entender, e conhecendo a verdade, nós nos libertarmos desses partidos dos trabalhadores, desses esquerdismos, porque o Partido dos Trabalhadores ele não está sozinho, tem um monte, né? Por isso que eu falei desses partidos aí dos trabalhadores. Então, como eu disse, o partido do tirano Kim Jong-un lá na Coreia é partido dos trabalhadores da Coreia. O partido do Hitler, que era nazista, era partido dos trabalhadores alemães. Então você vê que não tem coincidência. Não vamos cair nessa cilada. O PT, o Lula vem aí com cara de bonzinho, falando que o Bolsonaro tem discurso de ódio, mas qual você prefere? Um sujeito impulsivo, como Pedro, mas que tinha um coração de Deus, né? Um coração ensinável por Deus? Então você vê, você prefere uma pessoa assim, impulsiva e que fala um monte de besteira às vezes, mas que tem um coração ensinável, que é escolhido por Deus, como Pedro? Ou você prefere uma pessoa que vem com beijinho, com carinho, com discurso de que o outro que fala o ódio e não sei o quê, mas que dá um beijo e trai como Judas traiu? Eles falam aí, o pessoal da esquerda, que o Bolsonaro tem um discurso de ódio. Não é discurso de ódio. Ninguém viu aí no governo Bolsonaro perseguição a homossexuais, perseguição aos artistas aí, os liberais, aos esquerdistas. Não houve perseguição a mulher nenhuma, não houve cerceamento da imprensa, não aconteceu cerceamento, censura, como as pessoas estavam preocupadas.
Não aconteceu nada de errado no 7 de setembro, como se pensava também, o pessoal da esquerda pensou. As pessoas foram realmente, tomaram a nação, encheram as ruas de verde e amarelo, pacificamente. Então Deus está dizendo aqui, por boca do Bolsonaro, e agora está dando um entendimento através da minha boca, o porquê dos acontecimentos, o que está por trás, o que está no campo espiritual. Nós vimos aí, pessoal, a verdade, desde o campo espiritual, se materializando nos nossos dias. Então a verdade está realmente, a profecia está se cumprindo. O Espírito Santo já está nos libertando dessas mentiras esquerdistas. Eles são mentirosos, eles são fascistas, o nome do partido é o mesmo dos nazistas e eles dizem que os outros é quem fazem aquilo que eles estão cansados de fazer e querem voltar a fazer. Não se deixe enganar. É a tua vida. É a tua alma. Não se rebele contra o ungido do Senhor. Ai daqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. Deus não está brincando. A palavra de Deus é séria. Eu também não estou brincando com esse vídeo. Isso aqui não é brincadeira. O diabo também não está brincando, não. Satanás não está brincando. Deus também não está brincando. Ninguém está brincando aqui. Nós vimos dentro da Bíblia, não há coincidências. Deus não trabalha com coincidências. Deus trabalha com propósito. Então, ainda que você se declare sem religião nenhuma, você pode ser ateu. Não importa, pode ser artista. Você pode ter votado na esquerda no primeiro turno até. Mas você pode mudar, porque a verdade está sendo levada agora, está chegando até você. Dentro da Bíblia, a Bíblia é a verdade. Queira você ou não, goste ou não, aceite ou não. Mas o que está na Bíblia acontece, se materializa e todo mundo vê. Então, Deus está realmente falando. Se você se declara filho de Deus também, que anda disperso, anda confuso, anda cego pelas mentiras do PT, pelas mentiras dos nazistas, Partido Nacional da Alemanha, Partido dos Trabalhadores da Coreia, isso tudo aí são exemplos que você está vendo. Não é coincidência não, pessoal. Não se deixe enganar mais. Se você se declara também filho de Deus, confirme o ungido de Deus. Messias quer dizer escolhido, quer dizer ungido, quer dizer enviado a uma missão pelo próprio Deus. Não se levante contra o ungido do Senhor. A profecia que Bolsonaro proferiu desde lá de 2018, quando ele era líder, e que ele continua proferindo hoje em dia como líder, como presidente, o líder, né? Também está se cumprindo. Você está conhecendo a verdade e eu creio que a verdade já está te libertando. Meu nome é Samuel e sou servo do Deus Altíssimo. Muito obrigado pela tua atenção. Você já está sendo liberto e aquele abraço.